Você acha que seus pensamentos atuais são realmente seus? Você acha que seu temperamento irritadiço se deve a um mau humor? Você acha que sua ansiedade inexplicável se deve à falta de autoconhecimento? Você acha que encontra constantemente contratempos neste mundo por causa do azar? Costumamos nos culpar por tudo ou atribuir tudo a algum conceito vago de destino. Mas e se eu lhe dissesse que a vontade de ficar com raiva que você sente agora, ou mesmo aquela tristeza inexplicável que você sente tarde da noite, não é realmente sua? E se eu lhe dissesse que seu corpo não pertence apenas a você? É, na verdade, um ônibus lotado, repleto de seu pai, sua mãe, seus avós e até mesmo seus bisavós que você nunca conheceu. Embora seus corpos físicos tenham virado pó, a fome, o medo da guerra e a raiva de serem intimidados por valentões que eles experimentaram foram comprimidos em código e gravados em cada núcleo de suas células. Isso parece uma história de fantasmas? É muito mais aterrorizante do que uma história de fantasmas. Porque é ciência. Epigenética. Depois de ouvir isso, você pode sentir uma sensação de alívio e compreensão sobre os fracassos de sua vida nas últimas décadas? Ou pode entrar em pânico ainda maior sobre se o livre-arbítrio realmente existe. Deixe-me contar sobre um experimento científico real e cruel. Uma versão moderna de Os pecados do pai recaem sobre o filho. Cientistas pegaram um grupo de camundongos que viviam felizes, comendo e dormindo bem, e então começaram a fazer algo terrível. Sempre que o aroma de flor de cerejeira preenchia o ar, os cientistas aplicavam choques elétricos nas patas dos camundongos. Os choques não eram fatais, mas eram incrivelmente dolorosos. Logo, esses camundongos desenvolveram um reflexo condicionado. Sempre que sentiam o cheiro de flor de cerejeira, mesmo sem o choque elétrico, tremiam de medo, um medo profundo e visceral. Isso não parece incomum, certo? Condicionamento pavloviano clássico, mas a verdadeira história vem depois. Esses camundongos traumatizados acasalaram e tiveram filhotes. Observe que esses camundongos de segunda geração foram isolados desde o nascimento em um ambiente completamente seguro e confortável. Eles nunca levaram choques e nunca testemunharam o sofrimento de seus pais. Eles nasceram em um ambiente privilegiado, por assim dizer. Mas quando os cientistas liberaram aquele aroma familiar de flor de cerejeira na frente desses camundongos que nunca haviam sido prejudicados, algo estranho aconteceu. Esses camundongos jovens demonstraram imediatamente medo e tremores extremos, chegando a tentar fugir. Seus cérebros claramente não tinham memória da associação entre flores de cerejeira e choques elétricos, mas seus corpos se lembravam. Ainda mais assustador. Os cientistas continuaram a observar a terceira geração de camundongos, os netos daqueles que haviam recebido os choques. Os resultados foram os mesmos. Sua resposta de medo ao aroma das flores de cerejeira foi 200% mais forte do que a de camundongos comuns. Mais tarde, os cientistas dissecaram os cérebros desses descendentes e descobriram um fato perturbador. Na região olfativa de seus cérebros,
Os receptores nervosos especificamente responsáveis por receber o aroma das flores de cerejeira eram várias vezes mais numerosos do que nos camundongos comuns. A sequência de seu DNA em si não havia mudado, mas havia uma modificação química extra, a metilação, no interruptor genético da olfação. O que isso significa? Significa que o trauma, embora infligido ao avô, a memória dessa dor, essa vigilância necessária para a sobrevivência, contornou os processos cognitivos do cérebro e a experiência individual, modificando diretamente os interruptores genéticos nos espermatozoides e óvulos. O medo do avô tornou-se o instinto do neto. Isso é epigenética. Isso é karma explicado pela ciência. O texto taoísta Taiping Jing diz: os descendentes herdam as transgressões de seus ancestrais. Agora, imagine-se como um daqueles ratos no laboratório. Feche os olhos e pense no que aconteceu nesta terra nos últimos 100 anos, com a nossa geração ou com a geração dos nossos pais. Experimentamos a fome extrema, a dor do ácido estomacal corroendo o revestimento do estômago. Experimentamos a guerra, o terror de não saber se uma bomba cairia sobre nossas cabeças amanhã. Experimentamos uma década de turbulência, a humilhação e a opressão de não ousar confiar nem mesmo nos nossos parentes mais próximos, sempre temendo ser denunciados. Você acha que tudo isso acabou? Você acha que são apenas algumas linhas em um livro de história? Não acabou. Esses traumas imensos, como aquele choque elétrico, mesmo depois que o corpo físico desaparece. Os padrões de resposta ao estresse resultante são gravados nos marcadores de metilação dos seus genes e transmitidos a você. É por isso que você sempre acumula coisas. Mesmo quando sua geladeira está cheia, você não resiste a comprar arroz, farinha e óleo em promoção, e não consegue jogá-los fora mesmo que estraguem. Você pensa que é porque é ganancioso por pechinchas. Mas é a memória dos seus ancestrais morrendo de fome que está armazenada na sua memória, o medo da fome. É por isso que você sempre tem uma necessidade patológica de controlar seus filhos. Se seu filho chega em casa 10 minutos atrasado, você imagina 1000 acidentes possíveis. Suas mãos e pés ficam gelados de ansiedade. Você pensa que é neurótico. Mas é o desespero que sua avó sentiu quando foi separada da família durante a guerra, gravado na sua amígdala. É por isso que você sempre tem dificuldade em construir confiança profunda em relacionamentos íntimos. Se alguém se distancia um pouco de você, você sente como se o mundo estivesse desabando. Ou imediatamente reage com palavras duras. É um transtorno de personalidade? Não. São as cicatrizes emocionais deixadas pelos seus pais durante aquela época especial. Quando foram traídos e denunciados por aqueles em quem confiavam. Veja bem, você pensa que é você mesmo. Mas na realidade, você é apenas um enorme recipiente de memórias. Um computador biológico pré-instalado com inúmeros programas de defesa. As decisões que você toma todos os dias, você pensa que são sua livre vontade, mas na maioria das vezes, são apenas seus ancestrais mortos em seus genes pressionando os botões para você.
Vivemos nossas vidas inteiras apenas para descobrir que somos meros substitutos. Isso não soa incrivelmente desesperador? Não parece o destino? Uma maldição inescapável? Se você considerar isso apenas de uma perspectiva científica, verá apenas a frieza da ciência. Mas se você considerar essa descoberta científica juntamente com a sabedoria ancestral do budismo oriental, descobrirá que Buda já havia revelado esse segredo há 2000 anos. No budismo, existe um conceito chamado Alaya Vijnana, consciência de armazenamento, que contém as sementes de todos os fenômenos. O bom e o mau karma que você acumula ao longo de suas vidas é como o nosso mapa de metilação. Cada pensamento, cada forte flutuação emocional, não é apenas uma reação química no momento presente. Está sendo registrado em seu código genético. Nossos ancestrais costumavam dizer: uma família que acumula boas ações terá bênçãos abundantes. Uma família que acumula más ações sofrerá infortúnios duradouros. Se sua linhagem familiar for repleta de violência, assassinatos e ressentimento, essas energias emocionais negativas reforçarão continuamente certas expressões gênicas, tornando as gerações futuras mais suscetíveis a doenças mentais, doenças cardíacas ou personalidades extremas. Esse é o infortúnio duradouro. Por outro lado, se seus ancestrais foram benevolentes e pacíficos, esse ambiente bioquímico estável também será herdado, proporcionando às gerações futuras maiores capacidades de regulação emocional. Essa é a bênção abundante. A psicologia e a neurociência modernas provaram que, quando uma pessoa está em estado de profunda meditação, oração ou compaixão, seus padrões de ondas cerebrais mudam e seu corpo secreta grandes quantidades de substâncias bioquímicas benéficas, como ocitocina e endorfinas, os melhores purificadores genéticos. Ao perceber isso, você entenderá que nossa prática espiritual ao longo da vida não é apenas para nós mesmos. Se você tem 50 ou 60 anos e pensa que sua vida está definida e sua personalidade é imutável, está completamente enganado. Sua expressão gênica é dinâmica. Embora a sequência de DNA subjacente seja difícil de mudar, as modificações epigenéticas que controlam a expressão gênica mudam com o ambiente, a mentalidade e o comportamento. Se você parar de reclamar hoje, parar de usar a linguagem agressiva transmitida por gerações e parar de controlar seus filhos com medo, estará fazendo algo monumental. Você estará quebrando o ciclo vicioso do karma familiar, dando um nó em sua cadeia genética e mudando para um novo caminho. Isso é um fato biológico. Porque você despertou, corrigiu o código do sistema familiar e seus descendentes não executaram mais automaticamente um programa falho. Você quebrou o ciclo do medo e o substituiu pelo ciclo da compaixão, transmitindo-o adiante. Esta é a verdadeira linhagem, não a transmissão de um legado físico, mas a transmissão de um padrão de vida sem distorções. Mas isso é incrivelmente difícil. Quando seu cônjuge diz algo ofensivo, qual é sua primeira reação? Não é verdade que, naquele momento de reação,
Seu cérebro nem pensa. São seus genes que estão agindo. Quando você percebe o que está acontecendo, as palavras ofensivas já foram ditas e você se enche de arrependimento, prometendo não fazer isso de novo, mas da próxima vez é a mesma coisa. Esta é a gravidade kármica. É tão poderosa quanto a gravidade da Terra. Portanto, para lutar contra essa inércia inscrita em seu DNA, você precisa de uma consciência extremamente fria, quase desapegada. Quando essa raiva sem nome surgir em sua mente, tente fazer uma coisa. Não a reprima e não a deixe explodir. Em vez disso, pressione o botão de pausa em sua mente. Mesmo que por apenas um segundo. Nessa pausa, diga a si mesmo: esse programa começou de novo. Este é o temperamento do meu avô. Não sou eu. Apenas esta frase. Se você conseguir realmente perceber isso, terá vencido. Porque, nesse instante, você se transformará de uma máquina executando um programa em um programador observando o programa. Isso é o que o budismo chama de consciência. No momento em que a consciência surge, o karma interrompe seu ciclo. Você não tem outra escolha a não ser seguir esse caminho. Caso contrário, viverá sua vida inteira como um mero receptáculo, um mensageiro do trauma familiar. Você pega o lixo que lhe foi dado pela geração anterior, o reempacota, talvez até adicionando mais, e o joga em seus filhos. Então, seus filhos o jogam em seus próprios filhos, e assim por diante. É por isso que vemos tantas tragédias familiares, como cópias e colagens, se repetindo geração após geração. Pais divorciados geram filhos divorciados, pais violentos geram filhos violentos. E famílias com histórico de suicídio sempre têm a sombra do suicídio pairando sobre elas. Você quer ser aquele que põe fim a esse ciclo? Se conseguir, parabéns! Nesse momento, você não apenas conquistou a si mesmo, mas também apagou uma linha de código sombrio de seu projeto genético e escreveu uma linha de luz dourada. Essa é a verdadeira mudança de destino. Talvez o sentido da vida resida nessa libertação. Se os genes são um vasto labirinto, uma prisão deixada por seus ancestrais, então sua consciência é a única que pode escapar.